Agora você vai ouvir a Palavra da Fé com o pastor Paulo Lima. Bem, irmãos, nesse momento nós passamos para a Palavra de Deus, a Palavra da Fé, nesta manhã abençoada, dia 26 de agosto de 2009, é uma quarta-feira. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, a partir do versículo 9. Nesta manhã o tema da nossa mensagem é Apocalipse 21. Tema Apocalipse 21 e o título Estudo do Apocalipse, parte 42. Nós estamos chegando aí na reta final, no finalzinho do livro do Apocalipse. Nesta manhã, a partir do versículo de número 9, que fala acerca da Nova Jerusalém. Nós estamos aqui, já estamos no quadro da eternidade, já estamos na Nova Jerusalém. E diz assim a palavra, Apocalipse 21, versículo 9. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Até aqui, por enquanto, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta manhã, nós estamos aí continuando. Quem não lembra da última pregação, nós entramos na eternidade. O capítulo 20 fecha a história da humanidade. O capítulo 20 fecha tudo, porque Satanás foi lançado no lago de fogo e enxofre. Todos os ímpios e os justos entraram na Nova Jerusalém, entraram nos céus, na eternidade. No capítulo 21, quando a Nova Jerusalém, ela é apresentada como a morada eterna dos justos. Nós verificamos isso até a última pregação, paramos no versículo 8. Quando entramos no versículo 9 e até o versículo 11, que nós lemos aqui, nós temos uma descrição da Nova Jerusalém. João, com aquela visão maravilhosa, ele recebe de Jesus, ou melhor, de Deus, ou de ambos, porque todos são um mesmo. Na verdade, ele tem aquela visão maravilhosa, que diz que ele vê um daqueles anjos que tinha as taças, uma das taças, né, daquelas pragas que nós já verificamos nos capítulos anteriores. Ele fala com João e diz: João, eu vou te mostrar aqui a esposa, a mulher do Cordeiro. A figura de esposa mostra o quê? Mostra que a Nova Jerusalém, essa cidade, é justamente a esposa do Cordeiro. É como se fosse um casamento. É um casamento entre Jesus e a cidade de Jerusalém, que é, na verdade, a grande última bênção dos salvos, dos que estarão na eternidade. Aqui diz que ele levou João em espírito a um grande alto monte, semelhante a Jesus naquele arrebatamento, a Ezequiel também. Ele teve uma visão e de lá ele vê. Ele mostrou a João a grande cidade, a santa Jerusalém, que diz assim, que de Deus descia do céu. Então a visão de João é algo que vem do céu para justamente ser entregue àqueles que habitavam na terra. É aquela visão do fim do milênio, quando a eternidade vai se acoplar novamente. Na verdade é um retorno do que aconteceu, porque no início você sabe que a terra, ela foi desprendida dos céus, da eternidade, na ocasião da queda de Lúcifer. Aqui é exatamente o oposto. Aquilo tudo que foi danificado agora é restaurado. É como se fosse um recapeamento, na verdade, da terra, porque a terra vai novamente se acoplar à eternidade. Por isso que a visão é de que desce, mas se você olhar bem, não desce, na verdade sobe, ou seja, se juntam. É um casamento, é como se o casal fosse se ajuntando, na verdade, por isso que tem a visão de esposo,
E diz esposa, aqui no 11 diz, e tinha a glória de Deus. Por que tinha a glória de Deus? Porque a cidade aqui, a Nova Jerusalém, vem da eternidade. E na eternidade o próprio Deus se faz presente. Essa glória de Deus é a mesma semelhante que apareceu para Moisés no Monte Sinai. É a mesma glória que apareceu para Ezequiel e ele viu essa glória indo e voltando em Jerusalém. É a mesma glória que encheu o templo, é a mesma glória do tabernáculo. Na verdade, a manifestação de Deus. Só que aqui é no sentido eterno, querido. Aqui é na plenitude. Aqui é na totalidade, porque antes nós víamos parcialmente. Agora não. Agora é na totalidade, porque isso aqui é por toda a eternidade, ó. E a sua luz era semelhante a um jaspe, a uma pedra preciosíssima, perdão, como a pedra de jaspe. Então você vai ter aqui uma espécie de um cristal, uma pedra transparente, reluzente, esplendorosa e magnífica. Então a semelhança da glória de Deus é algo brilhante, é isso que ele quer dizer aqui. E diz assim, como o cristal resplandecente. Você consegue entender? Aqui diz que a Nova Jerusalém aparece. A Nova Jerusalém, ela é enorme, ela tem a glória de Deus e a Nova Jerusalém é resplandecente. Quando nós falamos Nova Jerusalém, o sentido aqui é para mostrar o que é a outra Jerusalém. Porque aqui na terra nós temos Jerusalém, que é a cidade de Jerusalém, a cidade disputada, chamada Cidade Santa. Mas aqui mostra que na eternidade haverá uma nova Jerusalém, ou seja, uma nova habitação, uma nova cidade. Nós não temos muitos dados a respeito da periferia da cidade, mas nós sabemos que a Nova Jerusalém é um local da eternidade. Por isso que Jesus disse em João capítulo 14, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Então, na verdade, a Nova Jerusalém é uma parte de um todo. E esse todo é infinito, porque esse todo é a eternidade. Como nós não temos muitas descrições da eternidade, nós devemos nos contentar com a revelação que Deus nos dá. E esta revelação é suficiente para nos manter nesta manhã alegres, radiantes, esperançosos de sabermos que existe uma recompensa guardada para mim e para você, para todos nós que nesta manhã confiamos no Deus Todo-Poderoso, cremos na sua palavra e sabemos que Ele é fiel para cumprir. Então, neste momento, tenha certeza, um dia você estará na Nova Jerusalém, um dia você vai entrar nesta cidade que Deus já preparou para todos nós há muito tempo, e quando nós estivermos na Nova Jerusalém, lá não haverá mais nada disso aqui da terra, nem sofrimento, nem dor, nem tristeza, porque será a habitação eterna daqueles que amam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tema Apocalipse 21. Título, Estudo do Apocalipse, parte 42. Faltam só mais duas partes, nós chegamos ao final, querido. Mas aqui nós estamos verificando a Nova Jerusalém. E nós temos, a partir do versículo de número 12, nós temos aqui o muro e as portas da cidade. Então nós temos uma cidade, a Nova Jerusalém, e ali nós temos o muro, e o muro sempre diz o quê? A respeito de limites, né, de proteção, mas aqui a questão não é nem mais proteção, a questão é a limitação do espaço. Diz no versículo 12, e tinha um grande e alto muro, com 12 portas, está vendo aqui? 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Vamos lá. Então nós temos a Nova Jerusalém, na verdade, é a consumação do que acontecia aqui na terra. Então você verifica que aqui diz que era muito alto o seu muro, tem 12 portas. E em cada porta tem escrito o nome de uma tribo de Israel. Por quê? O 12 simboliza o número das tribos de Israel e o número do Cordeiro, dos apóstolos do Cordeiro. E sem contar que o número 12 na Bíblia é o número de bênção. Então essa cidade tem 12 portas. Você vê, cada porta leva o nome de uma tribo de Israel. Vamos no 13. Da banda do Levante tinha 3 portas.
Da banda do norte, 3 portas. Da banda do sul, 3 portas. Da banda do poente, 3 portas. Quando você pega o levante é o lado oriental, que é onde se levanta o sol. Aí você tem aqui, na verdade, norte, sul, leste e oeste. Então, na verdade, nas 4 cantos, ou melhor, nas 4 regiões da cidade, nós temos 3 portas. A mesma questão como nós vimos lá atrás. Cada lado tinha um exército com 3 tribos. Isso aí quem conhece da Bíblia sabe. Se você não conhece, também não precisa, que a gente vai explicar aqui mais ou menos. Quando o tabernáculo parava no deslocamento, você tinha os 4 lados do arraial. E para cada lado ficava um exército composto por 3 tribos. É mais ou menos isso. Para cada lado da cidade, você tem 3 portas. Cada das 3 portas simbolizam 3 tribos de Israel. Aqui no 14 diz assim: e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, olha só, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Olha o número 12 aí de novo. Você verificou? Lá nós falamos 12 portas, cada porta com o nome de uma tribo. Agora diz que há 12 fundamentos, cada fundamento com o nome de um apóstolo do Cordeiro. Sabe o que significa? É a junção, é a união entre o Antigo e entre o Novo Testamento. Os 12 patriarcas que formaram as 12 tribos, juntamente com os 12 apóstolos do Cordeiro. Isso simboliza a totalidade da manifestação de Deus na terra. São os 12 do Antigo com os 12 do Novo, que na verdade, juntando, vai dar o número 24, que vai ser paralelo aos 24 anciãos que nós já percebemos há alguns tempos atrás, aí dentro desses capítulos que nós estudamos. Mas então a cidade, ela tem toda uma identificação que com os servos de Deus do Antigo e do Novo Testamento. Aqui diz mais no versículo 15: e aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro. Aqui é o anjo que falava com ele, tinha uma cana. A cana aqui é o mesmo que 1 metro, ou vara, para medir a cidade. Diz assim, para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. Então esse anjo, ele está simbolizando justamente que um obreiro que está fazendo a marcação dos limites da cidade. Isso aqui mostra que Deus, ele tem um controle. Deus sabe o limite e justamente o que vai suportar essa cidade. No 16 diz: e a cidade estava situada, olha aqui, em quadrado. E o seu comprimento era tanto como sua largura, ou seja, ela era quadrada, como se fosse um cubo. Na verdade, aqui é como se fosse um cubo, é o que se identifica justamente que, com o lugar santíssimo, ou santo dos santos. E diz assim: e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais, entende? Então, na verdade, aqui é um cubo. Aqui é um quadrado. Na verdade, dá a entender o quê? Que você tem um local reservado. Esse local é milimetricamente calculado. Aqui fala 12.000 estádios. Cada estádio era em torno de 180 metros. Você vai ter que calcular, vai dar um número bem grande. Porque, na verdade, essa Nova Jerusalém, você verifica, ela torna-se a habitação eterna da Igreja de Cristo. Ou melhor, dos servos de Deus, através de todo o passar dos séculos aqui na terra. Não temos como dividir mais a fundo, porque isso pertence a Deus. Mas nós sabemos o seguinte: na Nova Jerusalém será a habitação daqueles que são escolhidos, daqueles que serviram a Deus, através de todo esse tempo. Aqui no 17 diz: e mediu o seu muro, e de 144 côvados. Aí você vai me dividir. O côvado, geralmente você divide pela metade em metros. Então, se aqui tem 144 côvados, você vai dividir pela metade e você vai saber quanto que dá em metros. Conforme medida de homem, que é a olha só, de um braço. Na verdade, quando você pega o sentido do côvado, quando você tem o sentido do metro, você vai entender que o côvado era mais ou menos a questão do braço, que vai entre o dedinho pequeno até o cotovelo. Isso variava antigamente. Mas hoje em dia você divide pela metade. Então, geralmente, um côvado igual a 50 centímetros. Mas a questão aqui toda é: o muro e as portas simbolizam que Deus vai demarcar o espaço.
A pessoa pode falar, mas por que então tem que demarcar? Se na eternidade não tem ladrão, não tem bandido, não vai ter coisas ruins? Calma, essa questão da demarcação é simplesmente demonstrando que Deus estará guardando e reservando lugar especial para o seu povo. Porque Deus, ele sempre trabalhou na organização, e não vai ser no fim que ele vai deixar essa organização. Quando Jesus, ele prometeu moradas celestiais, aqui nós temos o cumprimento, aqui nós entendemos. Deus está preparando para você coisa maravilhosa, querido. Deus tem essa cidade com muros. Deus tem essa cidade com portas. Deus tem essa cidade maravilhosa preparado para mim e para você. E se nesta manhã, de repente, você está pensando em alguma coisa ruim, querido, saiba de uma coisa: não existe nada de ruim nesse mundo que possa tirar a sua alegria da salvação. Portanto, não olhe para as coisas desse mundo, mas olhe para o alto, porque é do alto que virá o teu socorro. Porque ainda que nesta terra nós venhamos a enfrentar lutas, dificuldades, coisas negativas, nós sabemos que Ele, o Senhor, tem preparado para nós aquilo que há de melhor. E você, em o nome do Senhor Jesus, nesta manhã, lance fora essa tristeza e pense na alegria de estar na Nova Jerusalém por toda a eternidade. Tema Apocalipse 21, título Estudo do Apocalipse, parte 42. A partir do versículo 18, a fabricação, olha só, de pedras preciosas. Aí vamos entender aqui, a fabricação de toda essa cidade, ela é feita de pedras preciosas, por isso que diz assim: e a fábrica do seu muro era de jaspe, a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então nós temos aqui todo um material exclusivo, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornados de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Tá vendo aqui? Você tem uma fabricação de ouro e pedras preciosas. O ouro simboliza a glória de Deus. As pedras preciosas teria que falar muito aqui, mas objetivamente, as pedras preciosas equivalem justamente às 12 tribos de Israel, como era no peitoral do sumo sacerdote. Mas todo esse material, você está vendo aqui, que é material de primeira. O quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o décimo quisrópraso, e um décimo jacinto, e o duodécimo, que é o 12º, ametista. E o ametista, para quem sabe aí, conhece, é conhecedor de teologia, é a nossa cor, é a cor da teologia, dos teólogos, é o ametista, que é aquele lilás. Então, na verdade, você tem para cada cor, para cada pedra, uma cor com um símbolo. Se a gente fosse falar tudo, ia estourar o tempo. Mas uma coisa é certa, querido, aqui você tem 12 pedras preciosas. Sabe por quê? Porque cada pedra simboliza a preciosidade de cada tribo, e cada tribo simboliza uma parcela do povo de Deus, e é isso que nós devemos entender. Deus, ele está preparando tudo que é de bom e de maravilhoso. A fabricação da cidade é de ouro e de pedras preciosas, porque tudo que nós temos aqui na terra, em ouro, pedras preciosas, você sabe, se não sabe, sabe agora, tudo isso veio da eternidade, tudo isso veio quando justamente Satanás foi jogado contra a terra, e a terra foi destruída. Por isso que hoje você encontra pouquinho por baixo da terra, não é? Mas lá na eternidade, nós não teremos que catar nenhuma pedra preciosa. Sabe por quê? Porque as pedras preciosas serão o fundamento da nossa cidade. As pedras preciosas serão justamente o ornamento da cidade que nós estaremos habitando por toda a eternidade. E diz mais, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro resplandecente. Você sabe que a cidade tem sempre uma praça. A praça é o centro da cidade.
E nesse caso aqui, o centro da nossa cidade eterna é feita de ouro. E esse ouro simboliza que Deus estará no meio da cidade, porque o ouro resplandecente é o amarelo da glória de Deus. Querido, nessa manhã saiba, nós teremos uma cidade eterna, nós teremos um mundo para habitarmos para sempre, não perecível, porque nessa praça e nessa cidade nós teremos a presença do Deus Todo-Poderoso. E é isso que Deus vai fazer contigo, é isso que Ele fará comigo e com todos nós. Tema estudo do Apocalipse. Tema Apocalipse 21 e o título Estudo do Apocalipse, parte 42, a partir do versículo 22. Olha só, a falta de tempo. Por que tem a falta do templo? Você vai ver, porque nesse local não precisa templo, porque Deus já está presente. Olha só, 22. E nela não vi templo, porque seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Aí você pode falar, mas espera aí, mas nós estamos na eternidade. Se nós estamos na eternidade, por que vai ter que ter tudo isso? Aí você vai entender, lá não tem templo, porque Deus é o próprio Senhor e é resplandecente. Não tem sol nem lua, porque lá próprio Deus ilumina tudo, é a eternidade, lá não tem trevas. Você fala, mas que nações são essas? Aí sim, aqui são os povos da primeira criação. Tem gente que pensa que só existe um pouquinho de anjo. Nós entendemos que na eternidade existem nações, e quando fala que os reis da terra trarão para ela a sua glória, tu fala, mas a terra já não acabou? Aí que você se engana. A terra aqui é símbolo, querido, daquilo que foi desprendido, que volta a se acoplar à eternidade. De forma que, quando nós falamos terra aqui, na verdade, são as nações que vão existir durante a eternidade, que vieram dessa criação e que entraram na eternidade, mas que continuam sendo identificados como habitantes da terra. Por isso que fala os reis da terra, ou seja, os governantes da terra, trarão para ela a sua glória e a sua honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Ou seja, é uma figura retórica. Dia e noite aqui não tem mais sentido, porque não tem mais o anoitecer ou amanhecer, porque todas as coisas estarão cumpridas. As portas não se fecharão, porque haverá livre acesso, acesso livre e restrito para aqueles que habitarem na eternidade, e a ela trarão a glória e a honra das nações, tudo isso na eternidade, e não entrará nela coisa alguma, olha só, que contamine e cometa abominação e mentira, porque você sabe que quem entrar nessa situação está preso ali no capítulo 21, versículo 8. Quem entra nessa situação, entra perfeito, entra justificado, para habitar por toda a eternidade na presença do Senhor. E diz assim, e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Querido, nessa manhã saiba, Deus já te escreveu no livro da vida, desde antes da fundação do mundo. Se você é ovelha de Deus, se você ouve a sua voz nesta manhã, comece a alegrar o seu coração, ao invés de ficar pensando besteira, pensando um monte de porcaria que não leva a nada, medite na palavra de Deus, reconheça a sua soberania, saiba que Ele tem preparado para você algo lindo e maravilhoso por toda a eternidade, porque no final de tudo, você estará na Nova Jerusalém, para habitar com o Senhor por toda a eternidade. E saiba, muita coisa ainda tem para falar no capítulo 22, mas nesta manhã fique com essa palavra e saiba, não ande perturbado nem triste, porque grande é a tua recompensa que virá dos céus, porque assim diz a palavra de Deus. Assim nós cremos e assim será hoje, sempre, eternamente. Amém. E graças a Deus, que Deus te abençoe nesta manhã, em nome de Jesus.